Olá, pessoal, gente linda, tarólogos e tarólogas estudiosos e amantes do tarô, sejam muito bem-vindos ao Tarô Fora de Série. Eu sou Alex Alprin, professor de tarô e tarólogo há 30 anos. Eu ajudo você a ler e conectar as cartas com segurança, sem decorar a palavra-chave do texto, mesmo que você ache que você não sabe nada. E hoje eu estou trazendo no nosso podcast Tarô Fora da Caixa, eu estou entrevistando a minha aluna Camila. Ela é da turma de janeiro de 2025. Nessa entrevista, a gente vai abordar a história dela com o tarô, as histórias dos atendimentos dela, os medos, as vitórias e tudo que ela tem vivido desde que ela entrou no método Tarô Fora de Série. Camila, você trabalha com o que hoje em dia? Eu trabalho com tarô, tem mais ou menos 5 anos, né, que eu já jogo tarô e fiz diversos cursos, né, ao longo desse período aí, e tô retomando agora os atendimentos, né, exclusivamente com o tarô. Ah, eu tenho visto lá, agora você tá super ativa lá no Instagram, tá fazendo um monte de coisa, até stories, eu vi fazendo uns reels, chamando a galera, se colocou de vez como tarólogo, eu adoro isso quando eu vejo acontecer. Mas me diz uma coisa, quando é que você conheceu o método Tarô Fora de Série? É bem interessante isso, Alex, porque eu sou muito curiosa, né, então eu te conheci num podcast do Grola, se eu não me engano, podcast não, no YouTube. Eu tenho uns grupos lá do Telegram, de vários tarólogos lá, experientes. Daí eu vi que tinha umas lives legais que ele fazia. E aí eu te achei no YouTube. E foi uma entrevista que você deu com ele, um vídeo que você fez, que você falou sobre desmistificar a espiritualidade do tarô. Porque a gente tem essa visão de que para ler tarô eu preciso ser médium, eu preciso ter uma sensibilidade super, né, uau. E não é bem assim. Claro que isso ajuda, né? Obviamente isso pode ajudar, porém a gente pode muito bem entender os arcanos de forma técnica, né? De forma mais racional, pragmática ali, e jogar o tarô sem precisar estar conectado, né, com a energia XYZ, né? Então isso me chamou muita atenção, porque eu tinha essas crenças, né? Eu falava, nossa, eu não sou, eu até tenho, né? Óbvio, todo mundo tem um pouco de mediunidade, mas eu falei, não trabalho com nada, né? Não vou em lugar nenhum, não tenho minha crença, minha religião. Mas como que é isso? Como é que eu vou conseguir jogar tarô, ajudar as pessoas só com a minha intuição? E aí me chamou muita atenção isso que você falou numa live, que eu acho que deve incomodar muita gente. E aí eu fiquei com gostinho. Aí eu falei, eu vou lá ver o que esse cara tá falando. Daí eu entrei numa turma sua em 2000, a gente está em 2025, em 2023 a 2024 entrei numa turma sua, nem estava lançando turma, eu simplesmente estava já namorando teu perfil no Instagram, na época estava um pouco parado, né? Você não tinha lançado mais turma nenhuma, mas aquilo ficou na minha cabeça martelando, eu vi algumas coisas suas, daí eu falei, cara, eu vou entrar. Eu entrei no Hotmart, vi que tinha um curso, falei, vou entrar nesse curso aqui. Aí entrei no grupo do Telegram, bem paradão, falei, vou ficar aqui, vou assistindo as aulas. Então foi dessa forma, assim, foi bem inusitado, né? Foi mais uma curiosidade do que você falou, que você fala coisas que ficam na nossa cabeça, aluga um triplex, né? E eu falei, nossa, eu vou lá conhecer quem que é esse cara desse tarô fora de série. E eu já te seguia no Instagram, enfim, já fiquei olhando lá os conteúdos. É que na verdade é o seguinte, o primeiro lançamento que eu fiz foi em 2021. Aí eu tive uma fase que eu tava naquela fase assim do tipo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lançar? Como é que eu vou divulgar? E eu já tinha conhecido o Grola de outros carnavais, porque a gente fazia parte dos mesmos grupos de Telegram, dos mesmos grupos de discussão. E eu sempre tive umas opiniões que são, entre aspas, polêmicas, mas que entre a galera que realmente ele se dedica a entender o tarô, é meio que o que todo mundo acha. Então eu, o Grola, o Keller, o Atom, essa galera do tarô geral, assim, né? Essa galera, a gente pensa mais ou menos igual. O Del Débio também. Então, assim, a gente entende que existe espiritualidade. A gente entende, para nós, espiritualidade não é um negócio assim super especial, tipo que nem né, X-Men. Uns têm poderes e outros não têm. Assim, tem a humanidade e tem os mutantes, né? Essa coisa meio história em quadrinhos, né? Nem dá para ver que eu curto cultura nerd, né? E olha só, o que eu levei lá pro Grola? Eu falei, cara, a verdade, todo mundo tem espiritualidade. Todo mundo tem algum grau, alguma coisa de mediunidade, entendeu? Todo mundo pode desenvolver, todo mundo pode é, ter isso. E isso não torna o tarô mais ou menos especial. O que acontece? A visão que a gente tem, e a visão que eu trago dentro do tarô fora de série, né? É que
independente da sua mediunidade, ela seja desperta, trabalhada ou não, porque você tipo, pode ser zero, nunca ter mexido nisso, né? Você jogar tarô não tá ligado a isso. Se você tiver técnica, e eu sempre falo isso, né? A galera fica pé da vida comigo, fica puta da vida comigo, porque eu falo o seguinte: entre a intuição e a técnica, escolhe a técnica. Porque a intuição, você tem dias ruins. E isso atraiu você, atraiu muita gente. Nesse período, eu estava muito nessa fase de trazer esses questionamentos para dentro do nosso universo de tarólogos, né? Porque tá aquela fase ali, tinha uma galera que estava tentando defender que só quem tinha lá o WhatsApp da espiritualidade podia jogar tarô. Tipo, os caras estavam querendo criar uma reservinha de mercado, sabe? Essa parada de, não, só nós que somos considerados super especiais podemos jogar tarô. E eu fui para cima porque eu quero que todo mundo jogue tarô. Se eu pudesse, eu queria que 8 bilhões de pessoas jogassem tarô para tomar suas melhores decisões. Então foi bem essa fase que você me pegou ali, essa fase mais combativa, digamos assim. Não que minhas opiniões hoje não sejam menos polêmicas, muito pelo contrário, né? Como você diz, eu gosto de alugar triplex na cabeça da galera. Mas você pegou bem essa fase, assim. E me diz uma coisa. Antes de você conhecer o Tarot Fora de Série, antes de você chegar lá e falar assim, nossa, o Alex adora alugar um triplex na minha cabeça. Como é que era a sua jogada de tarô? Como é que você se sentia no seu jogo de tarô? Me fala isso. Olha, era muito na intuição, porque eu não sabia juntar as cartas, não sabia criar ali uma narrativa para poder falar para o meu consulente. Eu tinha uma certa insegurança ali, sabe, na hora da leitura. E eu percebi isso, que a intuição às vezes dava uma falhada, não pela intuição, mas que a gente acaba colocando às vezes nosso viés pessoal na leitura, que é um grande erro. Né? A gente tem que se ater ao que está ali e ponto, não importa, né? A opinião, que a gente pode misturar o que eu acho com o que é com a intuição, mas não é. Né? Então, eu tinha ali, não que eu errava, né? Eu tinha eu acertava bastante a leitura, mas tinha alguns momentos que eu ficava assim, nossa, e agora? Como é que eu vou falar isso aqui para o cliente? Então, o que eu começava a fazer? Eu não atendia assim no tete a tete ao vivo. Eu fazia, eu acho que vários tarólogos já fizeram isso, principalmente os que estão começando, por WhatsApp, foto e áudio. Daí você pode dar uma estudada, dar uma lida, pesquisar, ver se é aquilo mesmo, né? Então eu fazia muito isso no comecinho. E aí depois eu falei, não dá para ficar de muleta olhando o material para responder cliente do WhatsApp, eu preciso criar coragem e atender ao vivo. E eu percebi que no ao vivo fluía um pouquinho melhor, sabe? Mas ali eu tinha que me rebolar para usar a intuição com a técnica, que não estava misturar os dois ali. Mas era mais difícil. Eu tinha essa dificuldade ainda, né? E nesse momento, qual que é? A gente sempre faz isso, né? Nesse comecinho, né? Quando eu comecei, não tinha WhatsApp. Então, era tudo ali raiz. Você tinha que estar na frente da pessoa. E muitas vezes a gente acabava chutando alguma coisa, né? A gente ia lá e, tipo, eu acho que é isso aqui. Mas hoje em dia a gente tem WhatsApp, tem toda uma facilidade. E, assim, todo tarólogo, sem exceção, eu incluso, a gente é aquele cara acumulador. Acumulador de livro, acumulador de baralho e acumulador de PDF. Nessa sua fase, antes do Tarot Fora de Série, como é que era? Se, tipo, acumulava muito PDF, isso te ajudou de alguma maneira? Ou aquela coisa assim, peguei tanta coisa e, na verdade, eu não conseguia entender para que lado que essas coisas iam. Isso me confundia mais do que ajudava. Como é que era isso? Me fala um pouco disso antes de você conhecer o método do Tarot Fora de Série. Você era essa acumuladora de PDF? Sim, antes do Tarot Fora de Série, eu tinha muitos arquivos, né, em PDF. Teve um curso que eu escrevi bastante, que foi um curso que eu fazia, eram aulas ao vivo, semanal. Esse eu aprendi bastante, mas eu escrevia muito. E aí, quando eu entrei no Tarot Fora de Série, isso se confirmou, porque você fala muito isso, que a gente precisa escrever com as nossas palavras, fazer os resumos do que você entendeu da aula. E ali eu falei, realmente, quando eu fui lá meu material, eu falei, caramba, eu tenho muitos PDFs que eu nem li, né? Então, a gente realmente vira acumulador de PDF. Até outro dia eu estava olhando aqui, procurando algumas coisas, eu achei um PDF falando sobre sim ou não, quais são as cartas que falam sim, cartas que falam não. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai pro lixo. Com todo respeito por quem fez, e eu paguei por isso, né? Mas PDF realmente é algo que a gente não usa, a gente não vai consultar. Quando eu quero
tirar alguma dúvida, eu vou olhar um livro, eu vou lá no meu caderno de anotação, é isso que eu faço. Eu não lembro que tem um PDF, até porque são muitos, né? Então, eu acho que o PDF ele pode ajudar, mas não é essencial, sabe? Acho que não é interessante você ter só o PDF. Eu acho que você tem que ter uma boa bibliografia, pegar os livros, consultar os livros quando você tem dúvida. Não o PDF, porque o PDF é o resumo do que está no livro. Então, por que você não pega o livro e lê, né? Porque foi alguém que leu alguma coisa, mastigou ali e pôs no PDF. Então, eu prefiro ir direto na fonte, né? No livro. E, inclusive, hoje eu acabei de comprar um livro por influência sua. Meu cartão de crédito tá chorando já. Eu fui assistir a sua aula sobre mandala astrológica. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que comprar esse livro, porque eu quero me especializar na mandala agora, né? Então, eu acabei comprando o livro lá da mandala. Qual foi o livro que você comprou? Qual foi? Ah, e foi o que você indicou na última live que você fez. Como é que é o nome? Casas e. Esqueci o nome. Mas foi um que você recomendou na live, na última live. Tá, nossa, eu recomendei tantos livros nessas lives. Você mostrou até o livro, falou assim: esse aqui é essencial para quem quer ler mandala astrológica. Eu falei: opa, esse aí que eu vou comprar. Acho que é do Hades? Isso. Ah, esse aí, olha, é livro de cabeceira, tá? E eu percebi que a maioria dos livros bons que você recomenda de tarô são muito antigos, né? A maioria é só livro usado, livro de sebo, não tem mais livro novinho, assim, não tem mais edição deles, né? Então é importante já comprar para garantir que vai ter, porque nem sei se futuramente vai estar circulando, né? É, que você tem que lembrar que quando eu comecei com isso é do tempo do Guaraná com rolha da televisão a vapor, né? Então, assim, não é que assim os livros são antigos, é que quando eu comprei tava ainda na livraria. Então, assim, são livros que tem muito, a maior parte dos livros que eu tenho, obviamente, hoje em dia estão fora de catálogo no Brasil, né? Até porque não teve reedição. A editora que publicou o Hades, ela faliu, então assim, não tem mais, né? Mas são livros muito bons. E assim, hoje em dia tem conteúdos tão bons quanto, tá? A diferença é que essa galera que tem esses livros muito bons hoje em dia tá copiando esses caras que fizeram lá atrás. E então eu prefiro ir na raiz do negócio, eu prefiro ir no cara que escreveu primeiro. Até porque tem toda uma questão assim de origem da informação. Essa galera tem todo um trabalho ali, né? Então, hoje em dia tem livros muito bons? Tem. Eu considero os livros do Marcelo Deodébio, por exemplo, excelentes, porque o cara faz um puta trabalho de pesquisa. Mas tem uma galera que está lançando livro hoje que, na verdade, é cópia do cara que já copiou o outro cara que já, né? Então, eu prefiro ir lá na raiz. Eu sei quem escreveu o primeiro, então eu vou lá e compro. Mas o que é legal é que hoje em dia esses livros mais antigos estão começando a ser reeditados. A Pensamento, a Lumina, diversas editoras estão trazendo uma galera que antes que sumiu de catálogo, né, por conta de questões até de direito autoral, estão voltando esses livros. Então, eu espero que no futuro o Hades, o Albert Cousteau e etc. Estejam de novo em catálogo. Mas por enquanto, eu vou entupindo a galera com os livros para gastar lá no sebo. Pois é, gastei hoje aí, viu? Vou botar na sua conta. Manda. Não, você vai ver que você vai se apaixonar por esse livro. Mas, ó, o Hades tem o seguinte, né? Aí aqui vai a dica fora de série. Todo livro você tem que ler com senso crítico, tá? Porque tem coisas que ele coloca lá que eu não concordo com a questão de desenvolvimento do próprio tarô. Ele tem uma visão muito positiva da Lua, por exemplo. A Lua, para ele, é a melhor carta, tipo, na casa 2. E isso é muito questionável sobre diversos aspectos, né? Porque a gente entendeu lá né, no Tarot Fora de Série, quando eu dei lá o papel da Roda da Fortuna, né? E essa conexão entre existe, né? Quem está assistindo aqui, galera, ó, existe uma conexão entre a justiça e a lua, que só quem é fora de série vai saber. E aí, o que acontece? O Hades, ele não pega isso. Ele vai num lado muito como se fosse a lua do nosso, a lua do nosso satélite mesmo, né? De crescimento e tal. Eu não concordo com essa visão, mas aí é uma parada de você analisar o livro, né? Entender qual é a linha do autor e adaptar para o seu jogo. O tarólogo é o soberano do seu jogo. Né? E olha só, me diz uma coisa, antes de você conhecer um método do tarot fora de série, qual que era o seu maior medo com o tarot? Antes de conhecer o tarot fora de série, meu maior medo era de errar uma leitura.
Naturalmente pode acontecer da gente errar. Eu até brinquei outro dia lá no grupo dos alunos, né, com uma colega que ela falou assim: ai, eu não sei interpretar e tudo. Eu falei: olha, quando eu tô insegura com um jogo, por exemplo, que é meu, ou enfim, abrir ali, depois eu vou responder para alguém, eu deixo ali aberto na mesa, vou passando ao longo do dia, vou olhando para aquele jogo, vou meditando ao longo do dia sobre aquelas cartas. De repente a ficha cai, eu falo, nossa, é isso. Eu falei, quer dizer, e às vezes acontecia isso antes comigo, né? Eu não tinha muita segurança, ficava ali para responder o cliente, e aí eu olhava aquelas cartas ali e falava, meu Deus, como é que eu vou conectar isso? Como é que eu vou falar? Eu não quero errar. Tinha esse medo. E hoje não, hoje já tenho mais segurança para ser mais rápido, a ficha cai mais rápido, né? Mas às vezes acontecia isso, de eu ficar assim, nossa, e agora? O que eu vou falar? E aí eu dava uma embromada, né? Ficava ali, aí eu falava o quê? Falava o que significava o arcano. Eu falei, gente, mas eu não sou professora de tarô e meu consulente não é um aluno. Ele é uma pessoa que precisa de uma resposta clara e objetiva. Não precisa ficar floreando, falando a lua significa isso. Então, não. A lua nesse contexto aqui é isso. Então, bora, fala isso para ele que é isso. Então, essas conexões, as ideias que eu tinha assim para conectar e falar para o cliente, antes eu tinha muito medo de não vir essa resposta pronta, né? Então, hoje está mais natural. Até porque, Alex, eu percebi uma coisa que você falou que é verdade. A gente aprende tarô jogando. Não adianta. Você pode fazer 500 milhões de cursos. Ó, tô no Tarô Fora de Série, deve ser sua aluna mais antiga, né? Atualmente, né? Tô desde 2023, 24 com você, que entrei no primeiro curso e renovei, né, depois. A galera tá toda assim agora, todo mundo renova, né? Você 2024, a galera de 2025 já tá falando que quer renovar, quer ficar até 2030. Isso é bem legal, né? Porque a gente, como tá no Fora de Série agora, tem essa estrutura de ter upgrade sempre, tá sempre tendo novidade, né? A galera não vai embora. Mas e aí você falou assim, você realmente é a minha aluna mais antiga. Você tá desde 2023, como é que quer dizer, você entrou e nunca mais saiu, né? Nunca mais saí. E realmente dá vontade de ficar, porque as entregas são, nossa, é muito diferente do que a gente vê, né? Não só em termos de conteúdo, mas de presença mesmo, né? Tanto no WhatsApp quanto, né, aqui, essa entrevista, que é uma coisa bem legal que você está fazendo, uma iniciativa muito boa. Mas é isso, assim, eu percebi que tinha essas, sabe, essas inseguranças. Eu falei, não adianta, eu já fiz vários cursos. Eu falei, não adianta fazer 500 milhões de cursos se eu não colocar em prática. Então, eu voltei a atender recentemente justamente por isso. Falei, eu preciso colocar o que eu estou aprendendo, que eu já sei, né, em prática, porque senão a gente fica com obesidade mental sem o uso não tem muita utilidade. Então é jogando, e tem hora que eu olho o arcano, que eu já sei o significado X dele, mas eu vou entender no contexto diferente para outro consulente, uma outra nuance daquele arcano, né? Então isso é fantástico. E o Tarot Fora de Série, ele abriu muito essa visão para mim, assim, sabe? De que, de fato, a gente precisa jogar, perder o medo de se expor ali no grupo, falar com os colegas, trocar. Antes eu tinha medo, eu te achava muito bravo, falava, gente, ele é bravo. Aí eu tinha medo de errar e de colocar lá. Mas aí depois eu falei, não, ele é muito de boa. É um rei de copas, não, professor? Eu não sou bravo, não, gente. É que assim, eu sou muito. Eu acho que às vezes uma coisa que assusta as pessoas, eu percebi muito isso com o Tarot Fora de Série, é que eu sou muito objetivo. Então, é Aham. assim, eu não dou aquela floreada que professor de tarô geralmente dá, que na verdade o cara está escondendo que ele não sabe o tarô, né? Então, assim, claro, tem pessoas que sabem muito e dão uma floreada, mas a maior parte dos caras, dos professores e professoras, de maneira geral, tá? O que acontece? O cara tem dificuldade de entender o arcano, então ele vem com um puta blá. É aquela coisa, né, suave. E aí você se envolve ali com o discurso da pessoa, você não percebe que ela não tá te respondendo a sua dúvida. Que ela não tá respondendo o que você quer. E eu não, eu acho assim, putz, o seu tempo é super valioso, que nem você tá aqui, você tá lá, você tem duas crianças lindas e tal, você está dedicando um tempo para estar aqui comigo, para a gente estar respondendo essas perguntas, ou também para estudar tarô. Cara, eu tenho que valorizar o seu tempo. Eu tenho que, para mim, pelo menos, né, tem que ser o mais efetivo possível. Então eu sou muito objetivo, muito específico. Cara, você está com uma dúvida, eu vou chegar, eu vou responder, eu vou falar sim, não, é por aqui, por ali e tal. E até pela questão do conhecimento que eu trago no Tarot Fora de Série, né, a galera fica um pouco assim, com receio, né? Ai, será que o professor tá... Né? Não, eu sou super... Gente, galera, eu sou super de boa. Eu sou o cara que se você me mandar pergunta no WhatsApp, eu posso não te conhecer, eu vou responder. Porque
eu sou assim, eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado. Sim, agora sobre, finalizando essa parte que eu te falei, né, do medo de errar, que era o que eu tinha muito antes, depois que eu entrei no Tarot Fora de Série, né, que eu voltei para as aulas, eu aprendi que era o contrário, né? Eu vi que é errando que você aprende também, é colocando lá no grupo. E aconteceu já de eu mandar lá, falar, ai meu Deus, eu errei, não era isso. Aí eu falei, não, tá tudo bem, pelo menos eu aprendi. Porque se a gente não fala, não erra, não existe isso, você sabe de tudo do nada, de repente, você é perfeito, maravilhoso. Não, a gente vai errando, né, e vai aprendendo a partir dos erros também. Que legal. E assim, você pode dizer que hoje, depois que você conheceu o método do tarot fora de série, você dominou a leitura do tarot e você consegue conectar 78 cartas? Depois que eu entrei fora de série, com toda certeza, assim, eu tenho total segurança hoje para abrir um tarô na frente de qualquer pessoa e responder qualquer pergunta. E eu já fui muito testada, viu? Nesses últimos tempos aí da pessoa, tipo, nem querer, assim, tipo assim, a pessoa sabe a resposta, mas ela te pergunta para te testar. E aí a pessoa caiu do cavalo, porque eu respondi uma coisa que ela não queria ouvir. E aí a pessoa viu, depois que aconteceu o que eu falei, que não ia acontecer o que ela imaginava, tipo, aí ela falou, nossa, não aconteceu, realmente ela estava certa, o tarô estava certo. E aí depois a pessoa voltou e a gente foi e fez outras tiragens. Mas acontece muito isso, a pessoa vir, né, e testar, tipo, vamos ver se essa pessoa sabe mesmo. Mas hoje eu não tenho problema nenhum com isso, eu tarô na frente de qualquer pessoa, e essa segurança vem muito depois que eu entrei no tarô fora de série, porque, de fato, o método que você ensina, a forma como você ensina o tarô, ele muda a nossa forma de pensar. A gente sai muito da caixinha, né? A gente sai da casinha e transforma a nossa forma de entender o tarot com a nossa linguagem, com a forma que eu, a Camila, entendo, que não é igual o Alex entende. Mas a gente está falando a mesma língua, porque o tarot é uma língua só. Não existe isso de. É, a galera viaja, né? Como você já falou. A galera viaja muito aí com alguns arcanos. Mas tem coisas que não tem como você inventar. É aquilo ali pronto. Então, eu entendi que não vou jogar tarô com o professor Alex, porque o Alex tem um jeito dele, a Camila tem um jeito dela. Então, cada um tem o seu. E foi bem bacana depois do método que eu comecei a entender isso. Porque por muito tempo antes do tarô fora de série, eu ficava tentando não copiar, mas tipo assim, me inspirando em pessoas que eu via, queria fazer parecido, né? E aí eu falei, não, é o meu jeito de fazer. E isso veio com o tarô fora de série. É a minha forma de jogar tarô, né? A minha forma de entender o arcano e de colocar isso para fora, de comunicar isso para o meu cliente. Depois de você conhecer o método do tarot fora de série, você domina a leitura do tarot e consegue conectar as 78 cartas? Depois que eu conheci o tarô fora de série, eu domino sim as 78 cartas, né? Os 78 arcanos do tarô. Tenho total segurança para poder ler para qualquer pessoa, então é muito mais fluida a minha leitura. Né? Consigo conectar os arcanos sem nenhum problema, sem ficar floreando demais, que era o que eu fazia antes, né? Que aí eu esperava ali vir a intuição, vir ali a resposta, enquanto eu falava o que o arcano significava. Hoje não, hoje eu consigo, depois do tarot fora de série, trazer isso com naturalidade e com mais clareza também para o cliente, né? Então é mais rápida a minha resposta ali, eu não fico demorando igual eu fazia antes para dar essa resposta. E me diz uma coisa, o que aconteceu depois que você conheceu o método do tarot fora de série, que você jamais imaginou que seria possível antes de conhecer o método do tarot fora de série? Então, uma coisa que você imaginava, não, cara, isso aqui é impossível para mim. E depois que você conheceu o método do tarot fora de série, você falou, cara, eu consigo. Depois do tarot fora de série, o que era impossível antes para mim era entender a mandala astrológica. Então, hoje eu posso dizer que eu entendo a mandala. E uma coisa muito legal que você falou em uma das suas lives, há muito tempo atrás, foi uma das partes da sua história que eu mais achei interessante. Inclusive foi isso que me levou até o tarot fora de série também. A sua história que você contou sobre a mandala astrológica, que você tinha uma empresa e que você abriu uma mandala e viu que ia dar alguma coisa ruim, mas você não sabia o que, que era. E aí você fez mês a mês ali, até que você entendeu que era momento de fechar as portas. Logo depois veio a pandemia. Eu achei isso fantástico. Falei, cara, eu quero ter uma intimidade com o tarô a ponto de eu conseguir abrir, né, para mim e ter essa clareza, né, do que
eu posso fazer para minimizar as questões desafiadoras da minha vida. Então, o que eu comecei a fazer depois de Tarot Fora de Série, que eu dominei ali a leitura da mandala astrológica, eu faço para entender a mandala astrológica como inspiração que você foi para mim. Eu abro todos os meses, eu abro uma mandala para mim daquele mês. E aí, no final do mês, eu anoto tudo o que aconteceu e vou olhando as cartas que saíram. Eu falei, essa carta aqui estava querendo dizer isso, isso, isso. Então, isso me fez entender a mandala astrológica e foi graças a você, graças ao Tarot Fora de Série. Que era impossível antes, né, para mim, que é algo bem mais complexo. E como é que tem sido essa coisa de você comparar a leitura? Como é que, assim, tipo, quando a gente começa a jogar, isso é aquilo que você falou antes, a gente erra bastante porque a gente está começando. É como tudo na vida, né? A gente é criança, a gente começa a andar, se é mãe, você sabe disso. A maior dificuldade é não ir com a cara no chão quando a gente começa a andar, né? Por isso que a gente engatinha. E é o terror dos pais também, né? Porque a criança começa a tentar correr e aí, né, acidentes acontecem. Mas me fala uma coisa, como é que é isso? Como é que é, desde quando você começou a estudar a mandala astrológica para hoje? Como é que foi essa sua evolução? Você sente isso? Me conta um pouco disso. Sim, desde que eu comecei a estudar a mandala astrológica, né, no começo eu não entendia nada, eu olhava e falava, gente, como assim? Porque eu sou muito ousada, né? Eu já sabia um pouco ali dos arcanos. Ao invés de eu ficar no passado, presente e futuro, eu já fui para mandala astrológica com 12 casas. Já queria botar casas derivadas ali, botar mais cartas. E aí eu me lembro de uma vez que eu abri, eu olhei assim, joguei no chão as cartas, assim, abri no chão a mandala. Eu olhei e falei, tá, o que que eu faço com isso? O que que isso quer dizer? Falei, meu pai do céu. E aí eu desisti, juntei tudo, falei, não vou mexer com isso agora não, não é para mim, depois eu vejo isso. E hoje, né, comparando com antes e o agora, depois de entender isso, que a gente construindo no dia a dia, jogando aos pouquinhos, né, para a gente, para as pessoas, para os consulentes, e principalmente para mim mesma, a mandala, mensalmente, eu consigo entender que é esse método aí que você traz no Tarot Fora de Série que faz a diferença nessa leitura, né? Porque tanto faz se você vai abrir uma mandala astrológica ou um jogo de 3 cartas. O importante é você se ater ao significado das cartas, ao que está ali, né? Ser imparcial na leitura, que acho que é mais difícil a gente fazer isso para a gente mesmo. E anotar tudo que sai ali naquelas cartas, que é o que eu faço para mim. Né? Que é o que você ensina no Tarot Fora de Série. Então, todos os meses eu faço esse exercício. Eu percebi que isso fez a diferença. Não é só uma mandala do ano. Porque a mandala do ano ela é importante. Eu fiz uma com você recentemente maravilhosa. E em cima dela, do que a gente trabalhou ali, eu vou me trabalhando mês a mês, saber quais são as tendências daquele mês. E anotar, que é o que você ensina no Fora de Série, é o que faz a diferença, porque eu vou anotando o que saíram nas cartas ali, eu vejo quais são os naipes predominantes, qual é a energia daquele mês predominante. Eu faço algumas perguntas pontuais, que eu vou conseguir entender o meu mês melhor, o que eu posso fazer ou não. E depois eu vou comparando ali as cartas que saíram e com o que aconteceu no mês. Então, eu anoto tudo que aconteceu no meu mês, depois eu vou olhando. E antes eu não tinha essa noção, eu não tinha essa conexão de ideias, né? Eu achava que a mandala era é uma mandala de um ano, mas um ano não tem muita coisa para acontecer, é uma coisa muito vaga. Só que não, né? Eu entendi que se a gente for observando ali mês a mês, anotando os acontecimentos, a gente consegue ver que o que aconteceu bate certinho com o que está na mandala do ano. Então, eu acho que é a questão de você, de fato, caderninho, que é o que você fala, caderninho e um lápis, né? E aí anota tudo. E depois a gente consegue comparar para ver se a gente entendeu bem ou não. A essência do Tarot Fora de Série, eu falo pra galera, não são os significados. Os significados é muito legal, claro, é grande parte do curso, metade dele é sobre significados. Mas a grande sacada é o método, é a didática, é o foco naquilo que eu sempre digo. Quando eu fui fazer o Tarot Fora de Série, eu já jogava há um tempo, né? Mas o meu foco principal foi na ciência da educação. Como é que eu faço o ser humano entrar dentro do conhecimento, trazer para ele, colocar no dia a dia? A didática, para mim, acho que foi a grande diferença do Tarot Fora de Série em relação aos outros cursos, porque de verdade, hoje em dia ainda, lista de significados você pega no chat GPT, você não precisa nem pegar PDF, né? Agora, a didática, o jeito de aprender, essa visão sistêmica, né? Porque é uma visão sistêmica do tarô, né? Te joga, para você jogar com 3 cartas e jogar com a mandala,
te coloca no mesmo nível. Você escolhe aquilo que é melhor para o cliente. Você pode fazer um atendimento de 20 minutos, tão bom quanto aquela mandala de 1h30. Né? E essa é a grande sacada, eu acho, do método. Não sei se você concorda comigo, tá? Não, concordo super. Eu justamente isso, né? Eu percebi no Tarot Fora de Série, lá dentro do grupo dos alunos da comunidade, como que um jogo de 3 cartas, que a gente fala, são só 3 cartinhas, mas pode ser muito profunda a resposta, né? E antes do Tarot Fora de Série, eu tinha muito isso, dar uma resposta mais assim, rápida, porque são só 3 cartas, mas não, se você for olhar os arcanos ali, na profundidade, mesmo sendo passado, presente, passado, futuro, você consegue dar uma resposta um pouco mais profunda para o seu cliente, sim. Então, eu acho que é isso mesmo, não é o método de jogo que vai definir se é a resposta profunda, não. Mas é de fato o conhecimento do tarólogo que a gente tem, né? E o comprometimento que a gente tem naquele momento de fazer aquela leitura com profundidade, não uma leitura rasa, né? Só porque são 3 cartinhas. E isso eu ficava boquiaberta. Eu falava, gente, como é que o Alex consegue responder uma questão tão simples com 3 cartas? Ele escrevia, você escrevia lá no grupo, né? Linhas e linhas de significados e respondendo com uma fluidez. Falava, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso um dia? E de fato é algo que é natural. Depois que a gente domina os arcanos e vai jogando, a gente vai aprendendo ali. Quando você vê, você está fazendo igual. A ideia é essa, método. Bom professor ensina método que faz o aluno replicar o que o professor faz. Senão não funciona. Sim. E me conta uma história impactante que você viveu, que marcou sua vida, depois de você aplicar o método Tarot Fora de Série. Pode ser um feedback, uma leitura, uma história que realmente falou assim, cara, que foda isso, porque isso aqui só aconteceu porque eu tô no método Tarot Fora de Série. Você tem uma história dessa? Foi essa história dessa pessoa que eu te falei que veio meio que me testando. E ela queria saber se ia passar numa prova. E aí ela estava estudando já há muito tempo, já tinha feito algumas vezes, não tinha passado, ela não tinha me falado essa informação. E eu olhei e falei, cara, a energia tá muito diferente aqui. Falei, olha, você não vai passar agora. E digo mais, vão vir outras oportunidades para você de trabalho. E realmente tinha essa energia de mudança ali para ela. Daí fiz a leitura, ela ficou meio assim, tipo, nossa, você tá errada, não é? Acho que não tô procurando emprego. Falei, mas é isso. Foi um grande desafio, porque a pessoa estava realmente me desafiando. Ela não acreditou no que eu falei, mas eu tive segurança para falar porque eu já tinha estudado e eu vi que era aquilo ali, não tinha para onde correr. Ela tentou me colocar contra a parede, mas eu falei, é isso que tá aqui, tipo, não tem outra coisa. As cartas foram tão claras, Alex, que não tinha como não ser aquilo. Tem cartas que a gente fica um pouco em dúvida, tem que clarificar. Esse jogo tava ali lindo, perfeito, redondinho. Então, esse foi um grande desafio. E aí, o que aconteceu? Depois de uns dias eu perguntei para ela, e aí, você passou? Não, não passei. E você não sabe da maior. Recebi a proposta XYZ. Falei, olha, interessante. E não aconteceu, porque não ia acontecer. O consultor tinha falado que ia aparecer, mas não ia dar certo. E aí, logo depois, eu falei, vamos ver de novo essa prova, que ela continua estudando. E aí, eu fui jogar para ela e tava lá. Falei, olha, você vai passar e é nesse mês. Só que você tem que continuar estudando. Daí ela estudou tudo, fez a prova e passou. Aí ela me agradeceu imensamente. Aí pronto, aí desceu do pedestal, né? Ela viu que eu entendo do negócio. Sou fora de série, sou aluna do professor Alex, dá licença, né? É aquela coisa, dá licença. Dá licença. Foi grande desafio isso, porque, nossa, eu nunca fui testada desse jeito, assim, ao vivo, no tete a tete, foi brabo. Mas eu segurei bem. É isso aí, fora de série é assim, faz ao vivo. Cara, é que nem lá no canal tem uma leitura que eu fiz quando a guerra da Ucrânia começou, acho que é um método europeu que eu joguei. E se você for lá, você vai ver que eu fiz a leitura ao vivo, ali a gente estava sempre, é ao vivo mesmo, assim, tipo, tava né, todo mundo online ali, e você vê a leitura, ela tá batendo até hoje, é um negócio muito louco. Então, quando você realmente está ali na conexão com o baralho, com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento, cara, o tarô é um livro aberto. Ele vai pegar a pessoa que está ali na sua frente, vai colocar ali na leitura aquilo que é. A pessoa pode inventar o que ela quiser. Você vai ler. É muito foda isso. O tarô é muito foda. E eu queria que você dissesse uma coisa para mim, K. Do momento que você entrou no tarô fora de série,
tá? E aí vamos pensar aqui nessa sua nova fase aqui, essa fase de janeiro de 2025. Porque você é a minha aluna mais antiga, né? Mas a gente teve ali um longo período que eu era presente, mas não tão presente. O grupo eu estava elaborando como é que a gente ia estruturar o Tarot Fora de Série. O jeito que está hoje, gente, é assim, é completamente uma outra pegada de quando eu comecei. Eu acho que a Cá pode dizer isso. A estrutura do método Tarot Fora de Série, o método em si é o mesmo, mas a estrutura para o aluno mudou da água para o vinho. A gente foi para um outro nível, a gente foi para uma outra Fantástico. né? E, cara, já aviso que tem novidade chegando até dezembro, hein? Tem uma coisa muito foda chegando até dezembro. Legal. Segura no regente, hein? Vai ter uma parada muito louca aí. E olha só, o que eu queria que você dissesse. Do momento que você realmente falou, cara, eu vou me dedicar aqui, ao momento em que virou a sua chavinha com o tarô. Falou, cara, agora eu manjo desse negócio. Quanto tempo foi mais ou menos? De janeiro para cá que você está falando? Não, desde que você entrou no método Fora de Série, embora o janeiro seja a sua grande sacada, porque você voltou, né? Você continua aqui com a gente, é minha aluna mais antiga, né? Mas eu queria assim que você trouxesse para mim, e é legal você trazer isso também, porque assim, do momento, antigamente a gente não tinha todo esse apoio com o aluno, a gente tinha um apoio, mas ele não era tão intenso, né? Ele era um apoio, assim, a gente estava presente, mas é muito diferente do que está hoje, né? Hoje é um outro patamar. Tem suporte, tem galera que trabalha para a gente, atendendo o aluno. O aluno postou um negócio, tem ali alguém junto com vocês para entender o que aconteceu, seja na plataforma, seja no grupo. É 100% de presença o tempo inteiro. Isso é uma grande diferença em relação a outros cursos, né? Mas, eu estou querendo dizer assim, do momento que você entrou no método Tarot Fora de Série, é o momento que virou sua chavinha como tarólogo. Você falou, cara, agora eu manjo desse negócio. Quanto tempo foi mais ou menos? De quando eu entrei no Tarot Fora de Série para agora, o estágio que eu estou já com agenda, com atendendo clientes e vestir a roupinha, né, de taróloga profissional, que sempre foi meu sonho, foi aí em torno de, botem uns 6 meses. Foi em torno de 6 meses. Em julho que eu decidi que eu ia voltar a atender, que eu falei, eu estou pronta para atender. Que aí eu entendi que eu não precisava mais de PDF, que eu não precisava mais de nada, que eu tinha tudo. Tem o livro, tem o Tarot Fora de Série, tem a comunidade, tem o conhecimento. Eu até cheguei a entrar nesse meio período aí, num curso, não vou nem falar qual que é. E aí, para a pessoa virar e falar assim, qualquer coisa, você bota lá no chat GBT o significado e tal. Aí eu olhei e falei, não faz isso, não fala isso. Daí ali eu já falei, cara, não preciso de mais nada. Eu tô inventando para quê, né? Já tem tudo. Então, foi em torno de 6 meses ali para eu, de fato, assumir, né, como profissão e voltar a atender com total segurança. Eu sei, a gente sabe, né? O investimento para o Tarot Fora de Série é um negocinho que não é simples a gente tomar essa decisão, né? De estar no método, de valores e tal. Mas eu queria que você me dissesse o seguinte: antes de você entrar no método Tarot Fora de Série, sem ser dinheiro, tinha alguma coisa que te impedia? Alguma coisa que você falava assim, cara, será que eu entro? Será que eu não entro? E que no final você falou, dane-se, eu vou entrar. Tinha algo que era um obstáculo, era uma questão, e que depois você viu que, putz, valia a pena entrar no método Tarot Fora de Série? Era isso que eu te falei, assim, eu fiquei com medo de ser mais do mesmo, né? Então, eu falei, nossa, mais um curso, eu tinha feito já 2 cursos, e, peraí, meu filho, e eu fiquei com medo de ser mais do mesmo, assim, falei, nossa, mais uma coisa, mais um diploma que eu vou pendurar na parede, não vou usar para nada. Então, meu receio era esse, era ser mais um curso que não ia agregar em nada, e que não ia destravar meus medos, meus bloqueios. Mas, pelo contrário, né? Foi aquilo que eu te falei. Foi tão importante ter entrado e ter renovado também, né? Porque foi na renovação que as coisas aconteceram, né? Que foi a virada de chave mesmo. Porque me trouxe, além de muita segurança para fazer as leituras, para voltar a atender. Me deu essa coragem de assumir como profissão. E o que você traz, professor, é muito fantástico, porque você não acompanha o aluno só ali no que o aluno quer aprender com os arcanos, né, no aprendizado. Você traz conteúdo sobre prosperidade, né, sobre proteção energética. Então, você fala de temas que são importantes para quem quer ser tarólogo profissional, que era isso que eu precisava. Não era só aprender o tarô, porque eu já sabia, na verdade, né? Eu tinha que destravar alguns medos
que com o Fora de Série, de fato, eu consegui. Né? E eu digo mais, professor, se você lançasse uma mentoria para seus alunos, para os tarólogos, ia ser fantástico, fantástico. De pegar ali ó, um grupo, ou pegar um por um, e fazer uma mentoria para acompanhar, sabe, no individual, ia ser muito bom. Já fica a dica aí. Eu vou te contar em primeira mão que a gente vai ter vaga de mentoria até final do ano. Ó. Mas é super restrito. Porque, assim, a gente, né, eu tô organizando toda essa estrutura de mentoria, então provavelmente a gente vai ter algumas vagas, e aí eu vou liberar lá no grupo, só para os alunos fora de série, só quem está no Tarot fora de série. Porque acontece, muitas vezes durante os lançamentos, durante o trabalho que a gente faz né, de divulgar de divulgar o método do Tarot fora de série, muita gente chega assim, não, eu quero só se você fizer comigo individual. Não, o cara para entrar na mentoria, ele tem que estar no método do Tarot fora de série. Porque senão não funciona, não dá certo. Se a pessoa não está no método, tem muita gente que me pede, por exemplo, o curso de mandala, só mandala. Não, você deveria lançar o curso só de mandala. Cara, de verdade, se eu quisesse só ganhar dinheiro, eu lançava o curso de mandala à parte. Mas não, eu quero transformar o cara como tarólogo. Para isso, ele precisa estar no método tarot fora de série. Senão, não adianta nada. Quando eu for ensinar mandala para esse cara, eu vou ter que ensinar o método tarot fora de série. Então, é 2 trabalhos. Então, não. E mentoria vai ter, mas só para quem está lá dentro, só para quem é aluno, só para quem está com a gente já há um tempo. Também não é assim, o cara entrou agora, né, vai entrar agora a turma de outubro, né? Ele já quer mentoria. Não. Você tem que ter feito todo o método, porque senão também não funciona. Como é que eu posso treinar uma pessoa que. É aquela coisa, né? Você entra na academia e você quer já o treino de maratona, mas você não sabe nem dar 2 passos na esteira. Não. Tem que ter todo o processo, né? Então É. vai ter. Fantástico. Vai ter. olha Verdade, só. não vou nem gastar com nada, não. Vou guardar aqui para. Ó, A gente vai ter uma. Eu quero te perguntar uma coisa que eu acho que é importante. Se você precisasse falar para aquela pessoa, né? Se você precisasse dar uma dica para aquela pessoa que está ali naquele momento de decide entrar no método Tarot fora de série, que ela decide não decide, que está naquela coisa do tipo vou, não vou, faço, não faço, o que você diria para ela? Então, para você que está na dúvida se entra ou não no Tarot Fora de Série, gente, só vai. Começa pelas lives do YouTube, né? Que você vai ver como que é o nível de entrega do professor Alex, e ali é a pontinha do iceberg, né? Porque eu nunca vi um professor fazer a pré-live da live de verdade. E o Alex faz isso. Então, ele já entrega muito nas lives antes dele começar as lives de lançamento. Então, só daí você tira. Então, eu recomendo muito que, se você está na dúvida, né, por questão financeira, por alguma questão, hoje tem várias formas, né, de pagamento. Eu acho que isso não é impedimento para ninguém. Quando a gente quer, a gente faz, né? Então, só vai, porque é algo que realmente pode destravar. E se for o seu sonho, que era o meu, né, sonho, de viver de tarô, de ser taróloga profissional, é um curso que realmente pode fazer a diferença na sua vida como um tarólogo e destravar muitos medos, muitos anseios que você tenha. Porque realmente é uma comunidade que eu falo para o professor que não é uma comunidade, para mim é uma egrégora, né? Que eu já até saio sonhando, né? Depois das aulas ao vivo, quando eu participo, eu até saio sonhando com a turma, sonho com o professor, sonho com a gente numa sala de aula. Falo, gente, que coisa doida, já é uma egrégora. Então, se sentir o chamado, eu acho que é só ir, né? Que não tem outra forma de você aprender tarô a não ser buscando profissionais que estejam qualificados para te entregar o que você precisa, né? E no Fora de Série, acho que a gente tem isso. De verdade, professor. Não estou puxando saco, não. Fica parecendo que é puxação de saco, mas não é, não. É verdade. Eu já passei muito por aí nesse mundo, fazendo curso, PDF, não sei o quê. E o pessoal vende curso. Como é que é? Curso de. Ai, nossa, eu já tô péssima nas palavras, estou sem dormir à noite. Como é que é aquela jogada que a gente faz para relacionamento? Templo de Afrodite. Pronto. Aí vende templo de Afrodite, aí vende curso de não sei o quê, templo de não sei o que lá, fica inventando moda. Não, cara, pega um curso que é completo, que vai te entregar tudo, né? Não, e assim, a galera. Putz, outro dia, uma aluna me chamou e falou assim: que teve 2 situações. Uma professora super bambambam aí, não vamos entrar em detalhes, né? A ética impede a gente de nomear pessoas.
Mas ela falou para pessoa, ela chegou para a aluna assim, né? E falou, ela tá no fora de série e ela, né, frequentava essa turma também. E a pessoa abriu lá o jogo e aí perguntou dos enamorados. Aí a professora falou assim: não, olha só, quando sai no relacionamento, significa que vai virar amorzinho. Amorzinho, gente. Quando eu vi isso, eu fiquei absolutamente revoltado. A pessoa não tem nem noção do que é o arcano. Isso, sabe, assim, tem coragem de falar isso para uma turma. E a outra pessoa falou o seguinte, que chegou lá numa dúvida, né? Muito comum, né? Ah, o que significa esse arcano era um mago no negativo? Aí a pessoa falou assim, ah, vê o que a sua intuição diz. Porra, você paga lá 5, 6, 10 pau num curso pra pessoa falar é o que você acha? É foda. Não dá. Não dá. Eu sou muito chata com isso. E me diz uma coisa, cá. Se você pudesse ir lá na Camila, né, que não conhecia o Tarot Fora de Série, de 2020 e pouco, e você pudesse ir lá falar com você, falar assim, com aquela Camila lá, o que você diria pra ela lá? Cara, eu falaria para ela encontrar um caminho e seguir por esse caminho. Não ficar inventando moda, que foi o que eu fiz, né? De fazer vários e vários. É natural a gente fazer isso, né? Mas eu teria seguido, trilhado o caminho do tarô sem atalhos ou sem buscar outras coisas. Porque eu fiquei patinando muito, né, professor, assim. E é natural, eu acho, que esse é um dos maiores desafios, né, de quem quer trabalhar com tarô, com espiritualidade, é você, de fato, assumir como profissão integral, né? E eu tive muitas idas e vindas nesse meio tempo, entre os cursos que eu fiz até chegar no Tarot Fora de Série, tive muito isso, de trabalhar fora e estar conciliando com o tarô, ou às vezes deixar o tarô de lado, que é o que acontece às vezes, né? Que a gente tem boleto para pagar, tem criança para alimentar. Então eu falaria isso, para seguir um caminho ali e não desviar desse caminho, que é o que eu estou tentando fazer agora. Estou retomando para esse caminho, né, para ver se eu consigo, de fato, como tarólogo profissional aí, deslanchar, né? Não, cara, você tem tudo para deslanchar como tarólogo profissional, até porque você já joga, você já tá no Tarot Fora de Série, você tem uma comunidade, você tem a prática, você entendeu as bases do nosso método, né? Você aplica essas bases. Então, não. E assim, uma pergunta que eu tenho para te fazer sobre isso. Você, dentro do Tarot Fora de Série, a gente tem várias maneiras de ensinar, tem vários módulos. E você tem a sua vida, né, que te. Cara, você acabou de falar, né? Putz, eu tô várias noites sem dormir. Você tem criança e tal. Você consegue encaixar o método Tarot Fora de Série, essa estrutura de módulos que a gente tem dentro do seu dia a dia, dentro da sua correria como mãe, como profissional, como taróloga? Sim, é perfeitamente possível encaixar o Tarot Fora de Série na rotina, mesmo sendo mãe e tudo, né, com a rotina corrida, porque as aulas são aulas dinâmicas, né? As aulas não são, são vários vídeos, não são vídeos muito longos. Mesmo que fosse, né, pegar ali um por dia, geralmente eu faço à noite, né, quando eu sentava para estudar as aulas, né, eu já terminei, mas quando eu sentava para estudar, eu fazia à noite, quando as crianças iam dormir, tirava 1 hora ali por dia e um arcano por dia, né? Assistia a aula, anotava o que precisava anotar, né? E o principal de todos, jogar tarô todos os dias, né? Então, todos os dias eu abro meu tarô para ver como vai ser meu dia. Então, é super possível. Tá bom, Linda, eu preciso ir porque a minha cliente já tá surtando aqui. Obrigada, professor. Obrigado, Linda. Um beijo. Tchau, tchau. Gente linda, esse é o Tarot Fora da Caixa. E olha, se você está gostando disso tudo aqui, compartilhe com quem ainda não viu esse conteúdo na nossa comunidade Fora de Série. Até a nossa próxima entrevista.